Senhor Jesus, Ele se apresentou à humanidade, representando a divindade, representando o Senhor, desejando que o homem pudesse conhecê-lo, pudesse chegar a Ele. Jesus veio trazer um novo conceito de quem era Deus. Jesus veio apresentar uma revelação que para aquela atual condição, eles estavam vivendo uma realidade muito distante de um Deus. Jesus veio trazer o que estava no coração de Deus para puxar o homem para junto dele, como o pastor Raimundo disse muito bem. Jesus veio apresentar a vontade do amor de Deus à humanidade para trazer para junto dele. Porque o homem se distanciou. A religião fez de Deus um Deus muito distante. Aqueles homens naquele contexto em que Jesus veio, eles serviam um Deus de longe, um Deus em que eles tinham muito mais medo de Deus do que apego a Deus. Eles tinham muito mais temor, no contexto de temor de medo, do que de respeito, de consideração. E Jesus então veio para mudar esse entendimento, veio se revelar como Deus próximo, Emanuel, Deus junto, Deus conosco. Ele veio e se apresentou como o próprio Deus, como o Messias, como o enviado de Deus. Aleluia. Trazendo amor, trazendo aproximação. Mas a religião fez com que eles não recebessem aquele amor. A religião distanciou o propósito primeiro de Deus de ir ao seu povo, ao povo de Israel. E Jesus, Ele começou se aproximando do homem e formando uma equipe em que ele pudesse estar junto para preparar. Jesus veio para chamar o homem junto de si e fazer com que o homem o conhecesse. E começou um recrutamento, chamando pessoas comuns do povo, profissionais comuns da época, homens da pesca, homens que trabalhavam na coletoria de impostos, homens comuns, com temperamentos diferentes, com instintos diferentes, com condições diferentes, representando cada um de nós. Pessoas simples, pessoas que talvez não se julgassem nem qualificadas para aquela função, mas Jesus os chamou e eles responderam: eis-me aqui. Quiseram conhecer a Deus, quiseram conhecer a revelação de Deus. E Jesus, à medida em que ia se dando a conhecer, eles iam vendo que havia algo de especial, de que aquele ali talvez realmente fosse o Messias. Ninguém podia fazer milagres como aquele homem fazia. No começo do capítulo de João, quando André vai apresentar Jesus ali, alguns homens, eles começam a questionar, e Jesus, na maneira de declarar que conhecia, na maneira com que via, as pessoas diziam: não, realmente esse é o enviado de Deus. E Jesus disse: por causa disso, porque te vi debaixo da figueira, você disse que eu sou o Filho de Deus. Você ainda não viu nada, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Amém. Glória a Deus. Jesus dizendo: eu vou me apresentar mais, e à medida com que eu vou andando com você, vou me relacionando com você, você vai me conhecendo mais. E recrutou um grupo de 12 e resolveu treinar esses 12 para fundar o seu reino espiritual na terra, o reino de Deus.
e uma missão um tanto quanto difícil humanamente falando, mas para Deus não existe impossível, porque o coração do homem estava corrompido, o coração do homem estava distante, mas Jesus começou a ministrar os seus ensinamentos. Jesus se apresentou como Deus, ali cuidou, ali orientou, ali realizou milagres, mas ali também ministrou ensinamentos profundos, com paciência, foi cuidando, mas ele percebeu que o coração do homem ainda estava endurecido, ainda era endurecido, por causa do pecado original. E assim, o texto que nós lemos nos fala, nos traz uma revelação de como Deus trabalha a nossa vida. Deus te chama para junto dele, Deus me chamou para junto dele, para nos preparar, para se revelar a nós e nós o conhecermos melhor. Mas isso é um processo que vai acontecendo em nós, porque o nosso coração também ainda se encontrava com tantos conceitos que nós recebemos, a educação que recebemos, a formação que recebemos, o que a carne nos proporciona, o sentimento. Então é um processo de caminhada do Senhor se revelando a nós. E Jesus ali com os seus discípulos aborda um assunto, e aquele assunto não é compreendido por aqueles homens. Jesus orientou eles a terem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E aqueles homens ali imaginavam Jesus está falando por falta de pão na embarcação. E Jesus olhou e falou: realmente é um processo na tua vida, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ir te ensinando, porque eu não estou falando de pão, eu não estou falando de algo material, eu estou falando de algo espiritual. E nós, seres humanos, somos muito focados, muito ligados a questões materiais, e Deus quer nos ministrar no espiritual. Mas quantas vezes ficamos tão presos a questões tão banais, tão pequenas, tão simples, que não percebemos que quem está do nosso lado é o próprio Deus. Ficamos presos a situações tão pequenas do nosso dia a dia, corriqueiras, que nos abatem, que nos abalam, e Deus quer nos ministrar espiritualmente. Nós estamos preocupados com questões insignificantes, e não vemos que quem está conosco é o próprio Deus, é o Messias, é o Filho de Deus junto a nós, nos preparando. Eles não perceberam que Jesus não estava falando de pão. Jesus falou: vocês estão preocupados com o pão? Quem é que transformou o pão lá? Não fui eu que fiz isso lá. Quantos pães sobraram? E eles sabiam quantos tinham sobrado.